O Brasil, nos próximos anos, ele vai passar por uma febre de esporte impressionante. Então, muita coisa nesse país, pelo menos temporariamente, vai mudar. Haverá uma mudança no perfil do povo brasileiro. Muitos de nós, sedentários, provavelmente influenciados por esse incentivo ao esporte e com a realização da Copa em 2014 e posteriormente com os Jogos Olímpicos, a gente passa talvez a se preocupar mais em querer fazer alguma atividade física, porque essa vai ser a influência da mídia em geral. Acho eu que aqui no Brasil a gente precisaria ter ações governamentais muito mais fortes, muito mais pesadas. Infelizmente, a gente vai precisar usar o motivo dessa Copa para isso acontecer. A vida moderna hoje, ela vai muito mais para o lado sedentário da coisa, né? Então essas evoluções, esses avanços tecnológicos de videogame, computador, internet, isso tudo é que o jovem quer, a criança quer. A gente não pode atribuir isso só à culpa aos pais. Isso foi uma mudança, uma reestruturação da sociedade. À medida em que o nosso modo de vida foi, né, nos distanciando dos nossos corpos, dos nossos cuidados, né, com a nossa própria saúde, nós só podemos, de alguma forma, né, enfrentar um certo mal-estar. As pessoas hoje vivem mais do que antes. Só que viver mais não significa viver melhor, né? Pensar saúde e doença vinculadas somente ao organismo é uma maneira de menosprezar ou mesmo de desprezar a participação do ambiente físico, do ambiente social e do ambiente psíquico. A gente se torna sujeito a partir das relações que a gente vai estabelecer com o ambiente onde a gente está existindo. A gente tem hoje toda uma formulação, né, que é um corpo saudável, quais são as vitaminas que a gente tem que tomar, né, o exercício que a gente tem que fazer, a comida que a gente tem que comer. Então a gente se fecha num certo modelo de funcionamento que, será que aquilo é para nós? Nunca se trata de um modelo, né, que possa ser utilizado para todo e qualquer um, para todo e qualquer corpo. Nós temos que nos perguntar o que nos convém e o que não nos convém. A saúde é uma coisa adquirida. Então a gente vai plantar aquilo que a gente fizer durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa vida adulta, para a gente ter um envelhecimento saudável. Quais são os cuidados que a gente deve ter? Porque muitas das pessoas passarão ou deixarão de ser sedentárias para praticar alguma atividade física. Eu acredito que minha função como médico é orientá-los no sentido de vocês terem uma preocupação antes de praticar alguma atividade física, de procurarem seus médicos. Porque existem alguns exames de rotina, falaremos sobre riscos e benefícios. Os benefícios são imensos. Eu sou apaixonado pelo esporte, a gente precisa mentalizar, incorporar e viver esse momento que o Brasil vai viver. Quem faz atividade física regular tem um benefício direto ou indireto em todos os órgãos do corpo humano. Ponto. Nós temos basicamente, quando a gente pensa em Copa do Mundo ou grandes eventos, três grandes esferas de discussão, três grandes ambientes que devem manter um certo equilíbrio. Nós temos o ambiente emocional, maiormente em Copas do Mundo, nós temos o ambiente político e nós temos o ambiente técnico. Qualquer desequilíbrio entre essas três áreas fatalmente vai sobrecarregar uma delas e talvez os resultados não sejam tão bons. Então eu acho que está faltando aí um debate maior dos especialistas com os contratantes, as prefeituras, o governo. Estou de acordo com a falta de um planejamento mais integrado entre os diferentes setores, inteiramente de acordo. Na minha opinião, já estamos atrasados, muito atrasados. Manaus, inclusive,
tem tudo para que seja não a Copa do Mundo, futebol, o polo aquático, né? Porque o estádio pode ficar nessa condição. Me preocupa um pouco quando as pessoas sempre falam a Copa 2014 é como se fosse um ponto no tempo. Bem, por que outros casos deram certo? Bom, teve planejamento antes, como você falou, aí teve o evento. E aí teve uma coisa que continuou, teve uma continuidade em termos de ideia e de concretização daquela ideia. Você não pode pensar o evento só pelo evento. O planejamento da infraestrutura tem que estar voltada para o desenvolvimento urbano. A Copa do Mundo, o impacto direto dela é de 3,5 bilhões de dólares. O evento Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo ela tem um aspecto de infraestrutura muito pesado que deve ser considerado. Aqui no Brasil, chegou a um total de perto de 120 bilhões de reais de investimento. É uma oportunidade para, em várias cidades e vários estados e regiões, modernizar a infraestrutura, transporte principalmente, né, mas em portos e aeroportos. Um momento mágico para que certas mudanças, né, no processo de planejamento urbano, de planejamento da cidade, possam ocorrer. Eu acho que é uma boa oportunidade também de a gente ter instrumentos de governança, ou seja, fiscalização, basicamente, principalmente de fiscalização de investimento público. Há um caso, por exemplo, de Barcelona, que foi a cidade que em 92 sediou as Olimpíadas, e que o advento das Olimpíadas transformou a cidade. Né? A cidade mudou, ela readquiriu, né, autoestima, ela modificou o seu padrão urbanístico, ela criou, por exemplo, inovações tecnológicas. A cidade de Barcelona é uma cidade que tem um sistema implantado à época da Olimpíada, bastante original e eficiente de coleta de lixo. Né? Na verdade, não existem caminhões de coleta, não existe. Você tem, na verdade, um sistema subterrâneo pneumático em que toda a cidade você coloca o lixo e esse lixo é recolhido em determinados pontos. Sejamos assim cautelosos, né? Dizem alguns analistas que a Grécia está pagando um pouco hoje com a sua crise, né? O fato de ter sediado as Olimpíadas e não ter se planejado, né? E ter gasto muito. Esse gastar de mais ou gastar de menos, às vezes ele não é monetário, mas é sim da maneira como foi gasto. Acho que se trouxe o retorno, aquele investimento ele foi bem feito. Se não trouxe, independente do valor que foi gasto, ele foi mal gasto. A cidade que eu penso que talvez esteja se preparando melhor para tudo isso seja o Rio de Janeiro, né? Porque ela não só será sede ou do início ou do final ou dos dois eventos da Copa do Mundo, como ela será sede também dos Jogos Olímpicos. E por conta das exigências dos Jogos Olímpicos, que são diferenciados, eu não vi a FIFA exigir que as cidades tenham tratamento de água, eu não vi, eu não estou dizendo que não exista, que as cidades tenham tratamento de água adequado para a realização dos Jogos da Copa do Mundo. Os Jogos Olímpicos têm. No caso da Copa do Mundo, tem me parecido que a FIFA tem muito mais uma preocupação com o business, né? Então, no máximo, as condições relativas ao transporte das pessoas para o estádio de futebol, e o que a gente está acompanhando aí é se o estádio segue as orientações gerais para a realização dos Jogos da Copa do Mundo. O que é a Copa do Mundo? A Copa do Mundo é o maior evento de mídia do planeta. Imagina que em 2014 nós vamos ter de espectadores assistindo a Copa do Mundo 40 bilhões. É mais do que a população da Terra, sim. Porque uma pessoa estará assistindo o evento mais de uma vez. O Brasil hoje, ele tem mais ou menos uma imagem projetada no exterior, não necessariamente positiva, porque ela é arraigada em anos e anos de promoção, mas ela pode ser muito bem
trabalhada. A Alemanha fez isso muito bem quando definiu que a Copa do Mundo era o tempo de fazer novos amigos. Era o tempo de se mostrar de uma maneira mais simpática. O alemão tinha uma imagem muito conservadora, muito sisuda, muito vinculada a duas guerras, muito vinculada ao Muro de Berlim, muito vinculada à divisão entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Já na África do Sul, o mote da Copa foi mostrar a reunificação racial pós-apartheid. Teve muita coragem também de propor a discussão sobre a necessidade e a importância de realizar uma Copa em um continente tão sofrido como a África. Ela deixou de trabalhar só a questão de Copa na África do Sul e encampou a ideia de trabalhar a Copa na África. No Brasil, me parece que um dos elementos, ou talvez o elemento central, é mostrar a diversidade brasileira. Nós temos um país imenso, continental, com uma única língua, com uma grande tolerância e diversidade racial, religiosa, cultural, gastronômica e natural. Isso está expresso, por exemplo, no fato de que nós teremos todos os grandes biomas brasileiros, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga e Pampa, representados nas sedes da Copa, e nós teremos certamente, sobretudo nos estrangeiros, de parte dos estrangeiros que vierem para a Copa, um interesse muito grande em conhecer esse patrimônio ambiental. A nossa expectativa é que o Brasil receba 600 mil turistas durante o evento, 600 mil turistas estrangeiros. Hoje, São Paulo recebe, por ano, 11 milhões e 700 mil turistas, entre nacionais e estrangeiros. Estrangeiros já está perto de 1,8 milhão de turistas. Ou seja, o que o país todo vai receber durante a Copa do Mundo é 1/3 do que São Paulo recebe durante o ano. Então, a gente não deve ter essa grande ilusão de que receberemos hordas e hordas de turistas estrangeiros, porque não receberemos, principalmente em um país que tem uma dimensão continental e que dividirá esses turistas por 12 cidades. E cada espectador sentado no estádio, nós vamos corresponder 10 mil assistindo. Então, esse não é um evento propriamente esportivo, ele é um evento de mídia, de negócios. O mundo vai estar olhando para nós, então nós temos que aproveitar a oportunidade para performar. E dentro dessa marca da diversidade, a sustentabilidade é um elemento central. É uma oportunidade única para que nós possamos fortalecer a nossa marca neste campo, o da sustentabilidade. A agenda do planeta sem risco de erro continuará a ser a agenda da sustentabilidade. E nós achamos que, e essa já é uma decisão do governo brasileiro, um país com a liderança global que o Brasil tem na questão ambiental e com o grande patrimônio natural que tem que ter incorporado uma preocupação específica com a agenda ambiental e de sustentabilidade. Primeiro, já tem uma situação esquisitíssima, né, que é um estádio do tamanho do Morumbi, que foi projetado pelo Vila Nova Artigas para ter 150 mil pessoas, um estádio construído, um equipamento urbano deste porte, com uma coisa que no Brasil, infelizmente, ainda é rara, que é transporte público de qualidade, metrô, chegando ali na porte de uma cidade consolidada, e ninguém explica direito, né? Não vou entrar no debate político, se o Itaquerão é bom, se não é, mas pensando do lado técnico, é esquisitíssimo, para falar o mínimo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, fala-se em princípio de reusar, reciclar, renovar, ao invés de fazer de novo, né? Na Copa nós vamos ter investimentos que não estão destinados a um aumento de produtividade da cidade, como, por exemplo, o investimento em estádio. Agora, o investimento em transporte coletivo, sim, esse vai continuar e ele vai significar um aumento de produtividade. As cidades vão ficar mais eficientes. As obras de metrô praticamente
todas foram afastadas, porque elas não tinham um ciclo de tempo necessário para serem feitas. O transporte sobre pneus e ônibus vai ser a predominância da mobilidade urbana para equacionar o problema da Copa. Mas mobilidade e circulação não é só obra, é gestão. A ideia da bicicleta ou da circulação a pé, que era vista como uma excentricidade, com o colapso da mobilidade e circulação nas grandes cidades e nas médias cidades também, né, deixou de ser vista como uma excentricidade e hoje, por exemplo, nas cidades europeias, virou uma política séria com aluguel de bicicletas ou mesmo com franquia gratuita de bicicletas para que as pessoas possam utilizar em parte dos trajetos, né? E certamente essa questão da gestão, que envolve carro, ônibus, metrô, BRT, VLT, bicicleta, transporte a pé, ela tem muita relevância em função, sobretudo, da lógica de mobilidade dos dias de grandes eventos. Um dos maiores, então, legados da Copa do Mundo é a implantação de sistemas de transporte sustentável nas cidades brasileiras. E nós temos uma outra questão a ser enfrentada, que é o problema da desigualdade social, das desigualdades sociais. O Brasil é um país muito desigual e, portanto, a nossa orientação é de que todas as ações que possam conjugar iniciativas de sustentabilidade com inclusão social sejam feitas e tenham um marco diferencial. Numa cidade como São Paulo, que é a quarta maior do mundo, a gente tem aproximadamente 20% da população vivendo em favelas. Os grandes eventos poderiam ajudar a transformar essa realidade? Eu acho que, no mínimo, a gente deveria estar colocando isso no debate. Tem vários pontos aí que eu acho que estão faltando discutir. Está faltando transparência, já está faltando. Nós temos que ficar muito atentos para que esse investimento seja assim, aproveitado da melhor forma possível. Porque eu acho aí que se cria uma expectativa, se cria uma oportunidade que nós temos de aproveitar para o Brasil, de fato, ser esse país que ele almeja ser, né, um país desenvolvido, etc. Nós temos vários problemas? Temos aí uma oportunidade de, para algumas cidades, de se resolverem questões importantes. Perdemos tempo, sim, né? Não seríamos honestos se disséssemos ainda há tempo para tudo. Não. Há tempo de fazer a Copa, há tempo de aproveitar o que é possível ser feito. E devemos aproveitar, né? Claro que se tivéssemos feito as coisas certas desde dentro do tempo certo, estaríamos usufruindo isso muito melhor. Mas sempre é tempo, não é? E como ela vai ser realizada, não tem jeito, a Copa vai ser realizada, vamos aproveitar ainda o que dá para fazer. Ao cobrar transparência, nós estamos também cobrando eficácia no planejamento. Quem tem que mostrar algo. Então, cobrar, eu quero saber como é que vai ser. Não apenas o que já está previsto, como aquilo que consideramos necessário adicionalmente, no meu caso, os elementos de sustentabilidade, tanto dos equipamentos quanto da logística. O Brasil precisa aproveitar a Copa de 2014 para se perguntar como será o Brasil de 2015. Seremos vitrines para o mundo ou seremos o vidraça?